Quer aprender uma rabanada crocante, sem ovo e assada? Então vamos lá aprender essa maravilha. Nunca mais você vai querer outro tipo de rabanada. Os ingredientes são 200 gramas de manteiga, 4 colheres fartas de mel, pão da sua preferência, açúcar, canela e as demais especiarias que você gostar. Essas medidas são de uma receita inteira, rende de 10 a 16 rabanadas, mas fica comigo até o final, porque eu vou passar aquelas dicas para a gente não perder um rumo da balança. Afinal, aqui comemos certo no geral, não perfeito sempre. A escolha do pão fica totalmente ao seu critério. Eu gosto de fazer com pão de forma daqueles mais grossos, daqueles que vendem cortado mais largo, sabe qual? Ou então podemos comprar o pão de forma inteiro e cortar fatias mais espessas. Mas você pode fazer com qualquer pão, doce ou salgado, inclusive com o famoso pão de rabanada, aquele que parece uma baguete gigante. Você pode cortar o pão para fazer rabanadas maiores ou mais fininhas, como preferir. O caldo e o modo de preparo são sempre os mesmos, independente do pão que você usar. Para o caldo, acrescente o mel e leve ao micro-ondas para derreter e misture bem. Agora vamos passar o pão da sua escolha nesse líquido. Coloque os pedaços já molhados sobre uma grade ou uma peneira para escorrer. Esse procedimento é importante para dar aquela leve escorrida. Se você não tiver grade, tudo bem. Passe direto na mistura de açúcar com canela e coloque na forma com papel manteiga. Vai ficar só um pouquinho mais lambuzado, mas funciona do mesmo jeito. Eu recomendo colocar um recipiente embaixo da grade. Assim você pode até aproveitar o que escorre para fazer aquela última rabanada, aquele chorinho de produto restante. As medidas de canela e açúcar aqui é a gosto, inclusive uma pitadinha de gengibre ou cardamomo, deixa tudo ainda melhor. Você pode fazer sem açúcar, só com a canela? Pode, claro, ou até trocar por cacau. Mas não vai ficar crocante igual com açúcar, vamos ser realistas, nem mesmo se fizer na air fryer. Vou deixar um post depois comparando para vocês verem. Então se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Deixou escorrer e agora é só passar na canela com açúcar e voltar para a grade, para o pão dar aquela sugada no sabor, enquanto você vai finalizando todas as fatias. Depois é só colocar no tabuleiro e levar ao forno ou na air fryer. Na fritadeira elétrica, coloca 5 minutos a 200 graus. Vire e deixe mais 5 minutos. Eu prefiro sempre usar tapete de silicone ou então papel alumínio. O papel manteiga sempre gruda comigo. Já no forno 10 minutos a 200 graus, não precisa virar. Simplesmente forno pré-aquecido por 5 minutos na temperatura máxima. Aí aqui no caso do forno você pode usar papel manteiga tranquilamente que não gruda. Mas se tiver tapete de silicone, também funcionará super bem. Retire do forno ou da fritadeira e deixe esfriar um pouquinho na grade ou em uma tábua de madeira. Nada de papel aqui, ok? Esse tempinho ajuda a terminar de criar uma casquinha crocante. E agora é só servir e arrasar. Quando fizer, volta aqui para me contar como ficou. Eu adoro saber. Se você gostou dessa receita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Vem muita receita charmosa por aí, sempre daquele jeitinho, equilibrando as escolhas sem deixar de comer bem. Porque no fim das contas, o que importa é comer bem no geral, e não perfeito sempre. Essa receita é super versátil. Você pode transformar em uma versão recheada ou até em um donuts de preguiçoso. Se quiser essas versões em vídeo, comenta aqui embaixo. Ela também é perfeita para fazer em pouca quantidade, ideal para quem quer controlar a balança ou preparar só para algumas pessoas. A proporção é simples 100 gramas de manteiga para 2 colheres de mel.
E se a ideia for matar à vontade no domingo à noite ou preparar só algumas rabanadinhas para o café da tarde, dá para fazer uma porção individual. 50 gramas de manteiga para uma colher de mel, rapidinho na fritadeira elétrica. Mas fica o alerta aqui, na fritadeira ela vai ficar um pouco mais sequinha. Então são daquelas que você faz e já consome na hora. A versão de forno, ao contrário, costuma ficar ainda melhor no dia seguinte. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.